Olá, pessoal da Academia do Auditor. Mais um vídeo aqui sobre cultura organizacional. Fiz com carinho aí para vocês, tá? Para os auditores, consultores, contabilistas, gestores, tá? Esse material é muito importante para quem atua na linha de frente aqui de consultoria, auditoria, até para a alta administração, saber que é muito importante a cultura organizacional nas empresas, tá? Fazer com que as pessoas respiram a cultura, né? Conheça a essência, a criação da empresa, tá? Então, vamos ao material, então, né, pessoal? Separei um material muito bacana aqui e vamos ao material, então, tá? Primeiramente, eu peço para vocês visitarem o nosso canal lá no YouTube, né? Vai lá e aceita lá e se cadastre lá no canal, compartilhe com os amigos se você gostar do vídeo, tá? Faça os comentários, dê dicas, tá? Nós vamos seguir lá e observar os comentários e as dicas de vocês, tá? Eu sou o Leandro Jesus, tá? Atuo já há muitos anos já com consultoria e auditoria e é um assunto que eu gosto muito, já leciono há mais de 10 anos também sobre esse assunto, controles, auditoria, GRC, governança. Então, vamos lá, vamos ao material, né? Assim, já de início aqui, né, desvendando a cultura organizacional, por quê, né? Para as pessoas saberem que cultura organizacional vai muito além de uma estrutura mecânica, né, matricional de uma empresa, né, uma estrutura matricional, assim. A cultura, ela tem a ver com os valores, as crenças, né, os rituais, as histórias, mitos, tabus, normas, regras, tá? Esses diferentes divisões e compreensões, tá? A cultura, assim, não se adquire, você tem que respirar a cultura. E assim, é muito bacana porque a cultura tem a ver com assim, tem que estar entrelaçada, mas tem a ver com a missão, a visão e os valores. Como que isso surge numa empresa, né? Isso é criado pelos fundadores, né, pelos donos das empresas, né? Quem idealizou a empresa, ele tem que trazer consigo essa missão, visão e valores ao longo da empresa, né, da história, do crescimento da empresa. Isso não tem que desgarrar, tem que ficar lá intrínseco lá. Tá? Isso tem que ser levado para sempre, tem que ser como espelho, as pessoas têm que saberem como funciona essa engrenagem e trabalhar para a empresa, porque a empresa vai trabalhar por elas, tá? Eu disse, né, a cultura não se adquire, você tem que respirar ela dia a dia nas empresas. E para nós consultores, é muito bacana quando nós chegamos numa empresa e ela tem essa cultura muito bem enraizada, né, muito bem definida. Isso é muito bacana, porque você já começa a ver o tom da alta administração, né, como que eles definem, nós falamos a receitinha do bolo, né, os procedimentos, as rotinas, o que as pessoas têm que fazer, eliminando possíveis conflitos ali da falta da informação ou da comunicação, né? Então, uma boa missão, visão e valores bem definida, a empresa ela tem uma comunicação mais transparente, mais clara, interna e com os stakeholders, né? Isso é muito bacana. Por isso que a cultura, quando o mercado visualiza numa empresa, os próprios stakeholders, eles têm uma visão de governança muito diferenciada, tá? Isso agrega valor à empresa que transmite, que tem uma cultura bem estabelecida, tá? Assim, uma estrutura de cultura de controles organizacionais, como eu disse, né, ela vem lá do fundador, né, de quem idealizou a empresa. Um aspecto de cultura forte é o senso de pertencer, né? Assim, de se mobilizar, de fazer com que tenha muita cooperação, muita sinergia entre as pessoas e o mecanismo empresa, né? A cultura fraca é que você não tem uma boa comunicação, você não tem sinergia, as pessoas não se comunicam, tá? E quando você tem uma cultura muito forte,
fica muito bem clara essa identidade organizacional que ela tem na sua formalização, na sua essência, né? A visão, missão, valores, né, que está linkado com a essência, você liga com emerge ali com a cultura organizacional e é sintetizada nos valores, crenças e hábitos, né? Então, tudo que os profissionais, quem atua na empresa faz, ele tem que estar sempre regido, né? Tem que estar sempre orientado por boas regras, né? É muito bacana, porque para nós da auditoria e consultoria, nós temos melhores práticas, né? Como COSO, ISO 31000, regras de compliance, governança, GRC. Então, todo esse arcabouço de informação, eles traz para nós de que, quando uma empresa tem a sua cultura muito bem estabelecida com missão, visão e valores, né, a sua visão, missão e valores, você tem as regras, as políticas, as normas, os seus manuais, a orientação da alta administração, que quem define o tom é a alta administração, para os funcionários, né? Então, isso é muito interessante para a questão de governança e agregar valor para a empresa. Tá? Um pouquinho mais sobre cultura, né? Reúne dois conceitos que precisa ser vistos separadamente. Cultura de organização, né? Que é o quê? O modo de ser, pensar, fazer em grupo, né? Em comunidade, pensar na sociedade, no país. Você tem que pensar como um todo. Então, da mesma forma que você pensa como cultura, na empresa, a cultura organizacional é a mesma forma. Você tem que pensar em grupo, na sua equipe, sempre pensando no próximo. Você tem que levantar para até o próximo se comunicar com ele, para fazer com que a informação ela chegue com muita qualidade. Tem a ver também com gostos, paixões, convenções, né, opiniões que se mantêm em uma sociedade, tá, unida. Tem a ver também com tradições, né, a tradição, valores, crenças, hábitos, as normas, né, que determinam a identidade da empresa, de um povo, de uma situação, né? Então, cultura o que todo mundo sabe sem saber que sabe, né? Isso é muito bacana. Tem que ser bem natural, transparente, tranquilo, para que as pessoas respirem a cultura. Cultura também tem a ver com os lugares, né? Então, a cada país, a cada lugar, a cada empresa que você vai, tem uma cultura organizacional diferente. Isso é muito bacana. Para eu que já trabalho há mais de 20 anos com consultoria e auditoria, a cada empresa que você passa tem um tipo de cultura estabelecida e que as pessoas fazem exatamente como as regras são definidas, né? Como é definido pela alta administração. E a mesma lógica aqui para países, né? Então, cada lugar tem uma cultura, roupas diferentes, comidas diferentes, hábitos, folclores, né? Tem essa especificidade, né? Conjuntos de pressupostos básicos, modo de percepção da realidade, modo de fazer, espírito de organização, pessoal, modelos mentais. Isso é muito bacana, porque a cultura tem a ver com a marca. Então, quando uma empresa tem uma cultura muito bem estabelecida, ela tem uma marca forte. Exemplo aqui é a IBM, né? Os funcionários que trabalham na IBM, eles carregam essa cultura, né? Então, isso é muito bacana, quando as pessoas se sentem tranquilas com relação à cultura e à marca da empresa, a identidade da empresa, né? Assim, a cultura depende de gente, então não existe cultura de máquinas. Por mais que uma estrutura de uma empresa é formada por pessoas, processos, sistemas, indicadores, mas a cultura quem vai garantir fazer isso funcionar, o mecanismo funcionar, são as pessoas, né? Computadores não geram cultura, né? Cultura é um fenômeno humano, né? O ponto de partida de toda organização é a gente, são as pessoas, né? E o que é cultura, na verdade, né? Então, existe 7 que capturam tipos de cultura, né? Você pode ter mais, mas os principais culturas da empresa é inovação e tomada de decisão, né? Tomada de riscos, atenção a detalhes, orientação para resultados, orientação para pessoas, orientação para a equipe, agressividade, tomar risco. Toda empresa ela está passível à assunção de riscos, né? A alta administração, quanto mais risco toma, mais chance tem de crescimento, de inovação e de trazer a novidade. E, por fim, aqui, garantir a estabilidade. Então, uma boa cultura formada, ela garante a estabilidade, né? E como que a empresa dissemina essa cultura? São diversas as formas, né? Você faz por treinamento, workshops, webinars, agora que está muito comum, né? Reuniões de troca de ideias, publicações em políticas, regras e manuais,
né, pela internet, intranet, portais, né? Então, são as diversas formas de você disseminar a cultura. A gamificação, que está muito latente ultimamente. Então, todas as formas de cultura. E até um exemplo que eu queria comentar com vocês, né, em um bate-papo que eu tive com um colega, que é um dos donos da rede McDonald's, né, ele tem algumas lojas, e ele, na época, quando eu fui fazer um trabalho com ele, ele disse para mim que, e apresentou, né, que a cultura lá era feita por meio de cartas, né, de cartas com desenhos, onde cada carta tinha um item da cultura da empresa, do código de ética, de como era feita a missão, visão, valores, as crenças, como foi criada a empresa. Então, a identidade e a marca da empresa. Então, por meio de cartas, quando os profissionais entravam na empresa, essas cartas eram trocadas e fazia aquele jogo de memória, né? Então, diga o que está na sua carta e você vai memorizar do outro. Então, são as várias formas de você criar cultura. Uma outra forma muito bacana no segmento também de auditoria, consultoria e compliance são os agentes de compliance, né, que são os agentes que criam uma cultura, que faz com que a cultura ela seja disseminada. Então, esses agentes de compliance fazem com que isso ajude a empresa na disseminação da cultura, né? Eu acho muito bacana, né, porque você tem as diversas melhores práticas, mas, assim, eu já conheço, né, desde 1994, quando você tinha foi criada, né, a melhor prática lá, né, o framework do COSO, que aqui no Internal Environment, aqui no ambiente de controle, você tem muito bem clara as regras definidas para a alta administração criar a cultura, onde ele tem que ter um bom código de ética, muito bem descrito a missão, visão e valores, ele tem que ter boas práticas e patrocinar ações de treinamento e de recursos humanos, e uma boa política de recursos humanos. Então, isso faz com que a cultura já tenha sido estabelecida na empresa desde a sua essência. Né? Aqui você vai ter também a ISO 31000, né, 2009, todo esse arcabouço. Eu gosto de colocar aqui esse leque também que eu criei, né, que para compliance, né, para os conhecedores de compliance, os programas, ele já tem que ter na sua essência políticas e procedimentos, responsabilidades, carta da alta administração, né, mensagem da presidência, como forma de incentivo. Para você disseminar cultura, você tem que ter sempre um incentivo, né, uma premiação, um acompanhamento, uma troca, né, a reciprocidade ali, né? Então, a cultura é criada no seu primeiro pilar de patrocínio pela alta administração, tá? É claro que aí você tem gestão, melhoria e todas as outras atividades de um programa. Que esse item, pessoal, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre o programa de compliance, introdução, todo o material de compliance mais à frente, mas eu queria colocar aqui para compartilhar com vocês. Bem, esse era o material que eu tinha para vocês aqui, uma parte inicial aqui sobre cultura organizacional, né? Por fim, eu peço que vocês acessem o nosso Instagram, o nosso site, o nosso canal, clique, compartilhe, se você gostou do vídeo, faça os seus comentários. No nosso site, eu vou disponibilizar um e-book sobre cultura organizacional com várias páginas lá, um material bem completo lá, para você ler, você se aperfeiçoar, levar para sua empresa, aplicar, são materiais práticos, com frameworks para você levar à frente, tá? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo no nosso canal Academia do Auditor. Um abraço.